De volta para mais um Meu Entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio a doutora Jennifer Gomes. Vamos falar sobre direito de família. A doutora Jennifer foi uma das pessoas que estiveram aqui na revista Metrópole Magazine, recente, falando exatamente de famílias em transformação, o direito de família e sucessões em 2025. Está aqui a revista que tem a doutora Jennifer. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigada por hoje. Esteve aqui na revista, né? Gostou? Nossa, eu adorei, amei. Repercussão boa? Ótima, nossa, tá vindo cada vez mais gente lá pro escritório, tá bombando. Que bacana. Vamos falar um pouquinho de você, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais da doutora Jennifer. Sim, com certeza. Falar um pouquinho de você. Eu sou a Jennifer Gomes, advogada, e eu atuo há 20 anos já nessa área, no direito de família, de sucessões. Então, por esse motivo, né, por essa construção que eu tive, que eu tenho bastante bagagem, bastante casos de família, e é por esse motivo que eu estou aqui. Casos de família, tem até um programa de televisão chamado Casos de Família, que a pessoa ouve esse nome e acha que é confusão. Né? Mas não é bem assim, tudo dá para se trabalhar. Não, com certeza. A gente tem que sempre fazer de uma forma leve ali, para que as coisas saiam da melhor forma para cada cliente. Tá, eu peguei alguns pontos aqui no nosso bate-papo, doutora Jennifer, exatamente do que foi colocado aqui na revista, né? Você foi entrevistada na revista e alguns pontos a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo. O primeiro deles, sucessão patrimonial, que é a questão de herdeiros, né? É um dos temas que você trouxe para a revista. Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão de sucessão patrimonial, hoje em dia, nós temos aí, no caso, o inventário, nós temos doação, nós temos também, no caso, o hold familiar, que está muito famoso, e a gente consegue, no caso, analisar a situação de cada cliente, se o cliente tem várias se o cliente tem várias empresas, como que ele pode fazer para que seja melhor para aqueles herdeiros, que tem os herdeiros necessários, que são os filhos, cônjuges, e também tem os pais, na falta dos herdeiros, assim, que são os filhos e o cônjuge. Quer dizer, uma análise bem ampla. Isso, com certeza. Então, por esse motivo, nós conseguimos analisar de uma melhor forma, de acordo com cada cliente, e aí sim fazer a melhor sucessão, que é o que a gente chama de assim, planejamento sucessório, né? O que essa pessoa quer deixar quando morrer? Que é um tema que não é muito cultural, né? Assim, a grande maioria das pessoas não pensa sobre a morte, né? Que eu sei que é um assim receio que nós temos, mas é certeza que todos nós teremos, né? Mas é necessário, por vezes, falar sobre a morte. Tem gente que escolhe fazer pelo testamento, né? Que é a expressão da última vontade dessa pessoa, né? Mas e depois ele vai assim falecer, mas e depois fica prevalecendo o testamento, né? Mas é bom a gente sempre olhar, sempre analisar, sempre estar junto com esse testamento, porque se ele for feito também de uma forma que não for coerente, que assim, que no caso infringir, né? Assim mais o rol dos herdeiros necessários, logicamente nós conseguimos anular esse testamento depois e conseguir colocar todos os herdeiros ali, porque tem casos que as pessoas não querem colocar determinado filho, querem excluir o filho. Eu quero deserdar esse filho. Aí por esse motivo que a gente depois consegue, no caso, anular, né? Assim. E tem casos assim que a pessoa não quer colocar alguém da família que talvez não seja o filho, outra pessoa. Tem muitos casos assim, mas ainda mais as pessoas colocam lá que quer deserdar tal filho, ainda mais quando tem muita gente que casa pela segunda vez, casou pela segunda vez, teve outros filhos, que é, no caso, excluir, no caso, os filhos anteriores do primeiro casamento, sabe? Então, tem muito conflito nessa parte de sucessão. Então, por esse motivo, nós conseguimos evitar isso fazendo antes. Como que a gente pode fazer antes? Fazer um assim, testamento adequado, fazendo uma doação, verificando como que essa pessoa quer deixar, para que depois que a pessoa morrer, não ter essa questão de conflitos, porque muitas das vezes a família acaba. Aí vem um conflito e aí vai para a advogada tá em ação, vai para a justiça e acaba demorando demais, né? Às vezes demora muito tempo, né? A gente vê casos aí de pessoas famosas, né?
Silvio Santos, Gugu, pessoas assim que a gente acompanha pelo noticiário. No caso do Gugu, por exemplo, que continua essa questão de herança, né? Então parece que não termina, né? Acho que tudo tem a ver com o planejamento que você falou, né? Com certeza. Bem no caso desse Gugu, né? Bem no caso do Gugu, terminou agora, tem uns 2 meses, porque eles fizeram um acordo ali, né? Porque tinha tirado aquela companheira que ele deixou, né? Tinha deixado tudo para os filhos, para no caso, a irmã dele. E conseguiu fazer um acordo no processo de inventário. Agora tem 2 meses. Já quanto tempo que ele morreu? Deve ter uns 10 anos. Sim. Ou seja, então, só para você ver como que isso demora. Mas o bom é que conseguiram fechar acordo e, com certeza, deu uma parte para aquela companheira, que, logicamente, ela teve assim, participação dela ali, né? Então, ficou algo justo para todos. Então, isso que acaba sendo muito bom. E essa sucessão patrimonial, no teu caso, as pessoas buscam muito? Busca demais. Ainda mais com essa questão que teve da pandemia, né? Então, depois disso, muitas pessoas fazem inventário, mas e o cônjuge sobrevivente, né? Sim. Ele acaba fazendo uma doação, tá? Quando alguns ou outros, né, com mais patrimônios, aí vai depender de cada e aí vai depender de cada caso. Quando se tem mais patrimônio, por exemplo, várias empresas, as pessoas escolhem fazer também hold familiar. Com várias empresas, geralmente, né? Na verdade, fica muita gente de olho, né? Sim. Quando se trata de família, fica muita gente de olho. Então, por isso que tem que entrar uma profissional do gabarito da doutora Jennifer Gomes nesses casos. Tem outros pontos que eu anotei aqui que a gente pode também conversar. Partilha de bens, questão de divórcio, né? Tudo isso envolve família, né, doutora? Tudo isso, com certeza. Tem jeito, né? Não tem jeito. Teu dia a dia é conversar com as famílias. E aí tem essa partilha de bens, que é a questão de divórcio, que é uma outra situação diferente dessa do patrimonial, né? Isso mesmo. Mas com certeza também mexe com o patrimônio. Tudo que mexe com o patrimônio acaba trazendo conflitos, né? E no caso de partilha de bens, são os dois que estão ali se divorciando. E muitas das vezes, por exemplo, eu tenho um caso que a mulher quer 100% daquele imóvel e o homem não quer deixar. E acaba tendo muita discussão sobre isso. Mas qual bem que você quer ficar? Qual bem que o outro quer ficar? Mas eu quero ficar com tudo. Aí o outro acha que às vezes, mas eu não quero deixar tudo para ele, tudo para ela. Como que funciona? Como que pode funcionar assim da melhor forma com essa divisão, né? Então é tudo isso que acaba a gente fazendo. Ou seja, tem vários patrimônios. Como que a gente faz com assim vários patrimônios? Como que a gente funciona essa divisão para que fique bem, né? Porque cada vez mais essa questão de patrimônio é sempre uma discussão e por muitas vezes pode levar-se assim mais a anos também. Tá? E acho que depende muito também, doutora, do tipo de separação que foi feita, né? Sim. Entre eles, na verdade, né? Não estou falando da questão do papel, mas como era o convívio deles, né? De repente, se teve um desgaste muito grande, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, pode dar uma interferência aí nessa questão. Eu quero 100%. Não, só divido 50-50. Tudo depende, né? Por isso que a doutora tem que entender esse contexto familiar, né? Sim, não, com certeza. E ainda mais quando se tem filhos, né? Muitas das vezes, por exemplo, uma mulher ficou com os filhos, e aí, como que vai ser? Sim. Então, ela quer pedir 100% daquela casa que ele deixou, e o homem, o que ele pensa sobre isso, né? Assim, mas eles têm mais imóveis, então deixa ela naquela casa, eu fico com outros 2 imóveis nossos. Nós podemos fazer esse acordo, mas sempre pensamos na questão de justiça, né? Da igualdade ali, no caso, entre ambos. Mas tudo depende de cada caso, né? E o final, a gente pega de tudo. No geral, é bem sucedido? Sim, normalmente sim. Acaba sendo, mas tem muitos que se demora anos aí. Casos de 8, 10 anos, casos complexos, né? Que aí é onde teve assim, teve uma outra vivência, né? Assim, mas assim, outra pessoa, mas deixou esse rastro anterior com muitas mágoas, muitas tristezas e tanto da mulher, né? Que acaba ficando, dos filhos maiores também, e acaba sendo essa pressão, né? Então, assim, muitas das vezes em audiência,
nós sentimos essas tristezas, né? Nós sentimos essas mágoas, essas frustrações. As pessoas querem se desabafar ali do que está acontecendo, eles acham injusto, né? Muitas das vezes. Eu fiquei com ele 50 anos, sabe assim? E agora, o que ele vai me dar em troca, né? Ah, nós casamos em separação de bens, e aí? Ela praticamente vai ficar sem nada? Então, porque assim, logicamente, se casa, ninguém pensa, né, que vai se separar. Né? Só que um dia, às vezes, imagina, que isso nós fazemos lá, tem casamentos que a gente está fazendo divórcio com um casal com 50 anos de casado. E como é que fica isso? Vai deixar a mulher sem nada? O que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar ali? Mas tudo vai ser, no caso, analisado, né? Assim, diante das quantidades dos bens, dos bens, assim, de patrimônio, e o que a gente pode fazer para que saia bem aquele divórcio, queira ou não. Tanto de forma consensual, que a gente faz o acordo, mas tanto também de forma litigiosa. O que a gente pode fazer para que a gente consiga melhorar aqui e que seja bom para os dois, né? Porque um acordo bom é um acordo para os dois lados. E aí você tem o acordo dos dois lados e tem os filhos. E tem, né, os filhos, isso mesmo. Também na revista você fala de guarda compartilhada visando o bem-estar da criança, né? Isso mesmo. Então tem esse outro lado, né? Você está trabalhando aqui na questão patrimonial, questão de herança, mas do outro lado também o bem-estar dos filhos, né? Então, isso mesmo. Uma conciliadora, né, doutora? Tem que ser conciliadora, tem que ser psicóloga, tem que ser advogada. A gente acaba sendo esse misto ali de coisas e que pra gente, assim, pra mim particularmente, eu gosto dessa questão de ajudar as pessoas, de agregar também na vida delas, né? Do que eu puder ajudar, com certeza a gente consegue ajudar. Tanto é que na guarda compartilhada, né, eu defendo essa questão do bem-estar dos filhos, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa guerra aqui, de um lado a mulher, de um lado assim, mas o outro, né, que é o homem, e acaba ninguém pensando na questão dos filhos. Então, que é onde eu entro, eu sempre penso como que a gente pode deixar os seus filhos da melhor forma. Sempre falo para o meu cliente quando é homem, sempre falo quando assim, minha cliente quando é mulher, e eles também gostam dessa posição, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque nós adultos, a gente sabe que a gente vai sofrer, vai doer, mas a gente, né, procura uma terapia e vai melhorando aos poucos. Mas e quando é uma criança, né, que acaba trazendo muitos transtornos, muitos traumas que por vezes vai levar para a vida adulta ou por vezes para sempre, que é o que eu escuto muito lá no escritório. Então, de acordo com aquela família que ele se encontra, muitas das vezes a gente está destruindo a vida daquela criança e às vezes para sempre. E você pega casos, evidentemente, com casais com crianças pequenininhas ou já adolescentes, né, jovens, enfim, quer dizer, todas as idades, né? De todas as idades. Como você disse, a pessoa casa, acha que não vai separar, mas de repente separa e tem os filhos e tem as várias faixas etárias, né, que cada uma com a sua essência. Quer dizer, você tem um pequenininho ali, é uma situação que você pensa no futuro, pensa em escola, um monte de coisa. As jovens, adolescentes, já está numa outra fase. Sim, então, com certeza. Entra o teu lado psicóloga do meio também. Tem o lado psicólogo. Por isso que é feito nos processos o estudo psicossocial, que por esse motivo, né, tanto uma criança, tanto um adolescente, os pais, eles são assim marcados para irem, né, tem hora e assim tem horário, e que acaba indo lá para tá sendo ouvido por um psicólogo, né, assim, do juiz, no caso, mas até mesmo uma assim assistente social, mas e cada um desses profissionais eles trazem laudos nos processos. É com esses laudos que o juiz consegue também verificar como que vai ser assim, mais o melhor aqui. Com quem que essa criança fica melhor para morar? Como que vai ser a assim, convivência dessa criança, né? Com o pai, com a mãe, como que vai ser? Que é o parâmetro que se tem, mas logicamente a gente avalia todo assim, mais um conjunto, né, de situações ali. Como é que essa criança está sendo tratada? Muitas das vezes a gente tem muitos casos assim. Tem crianças que, né, que a mãe ou o pai, né, que está morando, está batendo na criança e bate para deixar marca, sabe? Deixar vários hematomas roxos, vai para a escola, acaba gerando aquela confusão, tá? Porque, mas ele tem que apanhar, sabe? Então, assim, nós enfrentamos isso diariamente. No caso, infelizmente, assim, até hoje tem isso, né? Casos de abusos tem também, infelizmente, tá? Mas se tem,
vários casos assim de abuso infantil dentro do lar, sabe? Sendo pai, sendo mãe, o que a gente pode fazer para melhorar? Mas assim, é um transtorno gigantesco ali, que é onde a gente também pode pedir até mais uma proibição da convivência. Se for o pai, né, que assim tenha feito, podemos pedir podemos pedir, no caso, essa proibição, e com isso o juiz proíbe, e logicamente tem casos que o juiz libera para visitas públicas, por exemplo, em assim, praça, mas com alguém de confiança junto. Porque logicamente que a gente lida com casos assim, muito complexos, muito grave também, né? A gente lidar com uma questão de abuso, assim, uma questão de violência doméstica também, mega, no caso, influencia isso no processo. Bateu na mãe, espancou a mãe, entendeu? Bateu no filho, espancou também o filho, né? E ainda mais que hoje em dia está muito comum da gente ver o pai matar o filho matar o pai, um mata o outro, o homem mata a esposa. Então, assim, a gente precisa de bastante terapia também para que essas coisas não aconteçam mais, terapia. Viu? Muita terapia. E aí você, só indo para o final aqui do nosso bate-papo, né? Tá muito legal conversar com a doutora Jennifer Gomes, que você fala também aqui, né, na matéria, na revista, sobre uma alternativa eficaz, que é a mediação e conciliação, que é exatamente isso que a gente falou há pouco, né, de você conversar, tentar chegar ao denominador comum com os dois, né, do outro lado também deve ter outro advogado, que você também deve conversar, né, cada um acaba, mas é isso que é interessante, né, o teu lado de pensar, de ter o sangue frio, de conversar, qual é o caminho que eu vou seguir, né. Quer dizer, a família aposta muito em você, né? Não, com certeza, tem que confiar, né? É a primeira coisa, a gente tem que confiar. E eu sempre falo para eles, tem que ceder, cada um tem que ceder, né? Tem muitas das vezes, a gente está com assim, caso assim, bem complexo lá no escritório, mas uma das partes não quer ceder. Eu falei, mas como que a gente vai fechar um acordo se você quer tudo, né? Não tem como querer tudo, ou seja, não faz sentido a gente fazer acordo, sendo que a gente teria que passar tudo para essa pessoa, né? Então, um acordo que é bom tem que ser bom para os dois lados. É onde você pode ceder para que você fique bem. No caso, onde ele pode ceder para que ele fique bem também. Sim. Então, essa questão da mediação é logicamente muito importante, né? Para que as coisas fiquem bem dentro de cada um. Que logicamente a gente está ali, mas as partes são eles que viveram, né? Que é como se fala nas audiências. O juiz é uma pessoa fria que vai decidir. Nós somos umas pessoas de fora, mas só as pessoas que assim conviveram pode afirmar. Então essa é assim, conciliação, quando a gente consegue algo consensual, faz muito bem para os dois lados, mas tem muitos casos que eles não querem fechar acordo, que não tem como fechar acordo. Aí a gente vai para a parte dos conflitos, com a parte litigiosa da questão, mas logicamente no final vai ter um fim ali. E as pessoas têm que saber lidar ali. Como lidar com isso daqui? Faz um recurso? Tá, fez um recurso, mas teve decisão de São Paulo. Então, a gente tem que, por vezes, aceitar, mas e depois para transformar aquela vida ali em uma coisa bom para os dois lados ou para ele também. E o teu trabalho é no escritório? Você tem uma equipe? Como é que funciona? Eu tenho uma equipe, graças a Deus, bem consolidada. E essa equipe é muito engajada, assim, eles estão sempre ali, no caso, em produtividade, fazendo tudo que seja bom para os nossos clientes. Eu gosto muito dessa questão de, assim, conversar, dessa questão de, assim, presença, de olhos nos olhos, né? E isso sempre traz algo firme, né? Tanto de um quanto de outro, de estar tirando as dúvidas, de deixar aquela pessoa tranquila. Muitas das vezes eles falam assim para mim, nossa, eu acho que não é nem só pagar assim, mais uma consulta de advogado, tem que pagar uma consulta de psicóloga também, que acaba a gente conversando. Eu gosto de assim trazer essa proximidade, né? De se conectar com as dores do outro, ter essa no caso a empatia. Então, todo mundo lá do escritório são todos assim treinados por mim, que já tenho 20 anos. Eu tenho clientes meus desde o meu início, ou seja, há 20 anos eles estão comigo, né? E com isso, logicamente, eu fico muito honrada, muito feliz de ter vários clientes aí fiéis que contam comigo. Sou muito indicada, não somente indicada, sou muito procurada também, né, pelas redes sociais, e eu vejo que os clientes gostam disso, dessa transparência, né? E eu sou muito verdadeira também, né?
O que eu falar ali são coisas que eu vejo que a gente pode fazer. Não é uma questão de, às vezes, estar ali só para ganhar dinheiro. Mas tem que ser sincero com o cliente, Isso, né? Isso. Eu vou entrar com essa ação só para ganhar, porque essa ação ela é bem cara e tal. Não, isso não. Nós fazemos algo que seja verdadeiro, transparente, sendo sincera. Falo dos riscos também. Então assim, mas a pessoa gosta daquilo dali, né? Porque muitas das vezes a gente não vê isso nos mundos atuais, né? Que é tudo uma questão, assim, é um mundo que a gente vê e a gente imagina que seja daquele jeito e muitas das vezes não é daquele jeito. Então eu sempre trago esses casos reais, que é o que eu tenho nessa minha bagagem, nessa minha jornada, e que eu muito me orgulho, e eu com certeza tenho uma equipe aí que com certeza satisfaz cada um dos meus clientes, e cada vez nós vamos crescendo cada vez mais, e com isso precisamos de pessoas para que possam ajudar também. Imagina nessa trajetória quantos casos, quantas histórias dá para contar, escrever até um livro, muita coisa. E evidentemente que é uma coisa sigilosa, fica com você, mas como você falou, né, serve de exemplo, né, de bagagem para dar sequência a esse trabalho. Só uma curiosidade para a gente finalizar, de tantas áreas dentro do direito, né, por que você escolheu exatamente essa para trabalhar? Porque essa é a área que me toca, sempre tocou. Logicamente antes eu fazia várias áreas e vi que era no caso necessário escolher uma. É porque assim, mas eu gosto de assim ajudar essas pessoas que estão precisando, por exemplo, de um divórcio, de guarda, de assim convivência. Então toda essa questão do direito de família, né, que eu sempre falo assim, cada um tem um preço para carregar, né? Cada um com assim ossos do ofício, né? Que diz, nossa, mas essa profissão, né? Nossa, só confusão, só conflito, né? Mas são coisas assim, é a minha missão, sim, né? E com certeza, mas eu sigo com esse meu propósito, que eu agrego assim cada vez mais na vida deles, e eu me sinto assim muito feliz dentro de mim, de coração, para que eu possa assim transbordar tanto para mim quanto para cada cliente meu, que eu assim valorizo muito cada um. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais e ler também a reportagem que foi feita com a doutora na nossa revista Metrópole Magazine, nós temos aqui essa aqui, né, que tem o doutor Ivan na capa. É só entrar no nosso site, inclusive, deixa eu mostrar nessa câmera aqui, ó. Isso, fica melhor assim. Tá legal, né, para o pessoal ver? Isso. E é só você entrar no site, meon.com.br, lá tem todas as edições da revista Metrópole Magazine, e você vai encontrar essa daqui. E aí tem um bate-papo aqui com a doutora Jennifer, nossa convidada de hoje, aqui no Meon Entrevista. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Deu uma aula aí de direito da família pra gente, né? Fico muito feliz e honrada por estar aqui também. Tanto é que a dona aí do Meon, dona Regina, foi advogada, mas eu fui, no caso, estagiária do escritório dela há uns 20 anos atrás. Olha só que incrível, eu não sabia que ela era uma dona. Então, quando eu vi ela aqui, né, da última vez que eu vim para tirar fotos da Sim Revista, foi uma honra, né, para você ver como são as trajetórias da vida, né? Então, e ela era sensacional como advogada, até fiz vários elogios dela, está sendo agora da Meon também, com certeza é maravilhoso. E agora, assim, mas eu venho aqui como advogada. Perfeito, ela foi estagiária da doutora Regina, que legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no nosso Meon Entrevista. Muito obrigada. Obrigado muito aí sobre essa sua profissão, sobre esse tema. Tá Com bom? certeza, obrigada, viu? Obrigado. Doutora Jennifer Gomes foi a nossa convidada aqui no Meon Entrevista, e obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Até a próxima.